Fala galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite a quem nos assiste. Meu nome é André Oliveira, sou analista de fundos imobiliários aqui do Banco do Brasil. Hoje a gente tem mais um episódio do Bate-Papo com o BBBI. Hoje eu estou aqui com o André Nardi. A gente vai falar um pouquinho aí do TEP11, que é um fundo de laje corporativa, um dos maiores aí que estão no IFIX. Então é aquilo, né? Quando a gente pensa em investimento, a gente geralmente pensa em comprar um imóvel residencial, alugar, né? Mas hoje a gente tem a alternativa aí dos fundos imobiliários, também para o segmento de lajes corporativas, que é um dos mais antigos aí do mercado. Então a gente pode comprar ali uma cota por menos de R$100 e ser, entre aspas, dono ali de um ativo em um bairro, às vezes, que a gente jamais conseguiria fazer um investimento se fosse na pessoa física diretamente. Então seja bem-vindo aí, Nardi. Prazer falar com você, com o time aí da Telos. André, obrigado, um prazer aí. Acho que a ideia é bater um papo aqui, contar um pouco da história do fundo, como é que a gente está vendo o mercado hoje. Estamos animados, apesar do cenário desafiador aqui da economia. Estamos aí à disposição. Obrigado pela oportunidade. Legal, show de bola. Cara, antes da gente começar a falar um pouquinho aí do fundo, né? Acho que eu gostaria de falar um pouquinho, só uma introdução, e eu deixo para você falar do macro, né? Porque quando a gente volta lá no início do ano, a gente via que a gente tinha uma perspectiva macro bem diferente do que a gente está vendo hoje. Então, todo mundo falava em corte de juros, inflação controlada, não só para o ano corrente, mas para os anos seguintes. E hoje, talvez a gente tenha aí um panorama de inflação um pouco mais desancorada, uma disparada um pouquinho maior aí do câmbio, e, obviamente, a gente teve uma interrupção ali do ciclo de corte de juros, e agora, na última reunião, um aumento da taxa Selic. Então, eu queria que você comentasse falando um pouquinho aí do cenário, como que vocês estão vendo o cenário macro, e, obviamente, como isso pode impactar no segmento de lajes corporativas, que é a pauta aí do TEP11. Legal. Não, acho que é o que você comentou, André, acho que uma grande virtude das gestoras, né, que no fim a gente gere o capital do investidor, é saber fazer essa mudança nas velas, né, que a gente chama, que é poder, quando muda a direção do vento aqui, a gente tentar se ajustar para tentar minimizar ou maximizar o retorno do investidor. Minimizar o prejuízo ou maximizar o retorno, é isso que a gente tenta, né? É interessante você falar isso porque a gente está inclusive no momento aqui do fundo em que a gente fez 5 anos agora em setembro, né, do nosso IPO. O fundo tem uma tese aí que ela talvez não seja de curto prazo, imediatista, mas de médio prazo, e a gente estava inclusive entrando nessa janela de mercado em que realmente teve uma retomada, né, do mercado aí de fundos imobiliários de uma forma geral, né? Você tem diversos setores, né? Você tem setor de hotel, você tem de shopping, você tem de laje corporativa, você tem o próprio setor de CRIs, né, que são as dívidas. O setor de laje corporativa, ele tem muita correlação com a economia do país, né, ou seja, do setor produtivo. Durante um bom tempo, inclusive, sofreu bastante por conta da pandemia, e aí a gente teve ali, de fato, uma retomada econômica do país. Como você disse, a nossa perspectiva também era de que a economia ia abrir de verdade, a nossa curva de juros estava em uma queda, né, um cenário de inflação mais sob controle, só que a gente também tem que entender que o Brasil ele é um país emergente, né? Então, um país emergente, ele também sofre efeitos colaterais das economias que a gente chama de desenvolvidas, como a gente fala no caso da China, dos Estados Unidos. A gente pode ver os próprios comunicados do Banco Central, né, eles são muitas vezes enfáticos, falando de que assim, a ancoragem, a desancoragem da inflação, ela não tem muita coligação com essa economia externa, mas assim, na verdade tem. A gente sabe que tem um impacto no dólar, tem impacto na própria perspectiva do investidor, na hora de alocar dinheiro no país. Então assim, a gente sempre tem movimentos aí muito bruscos de entrada e saída de capital, e isso acaba trazendo volatilidade para o mercado. Então, a gente estava ali num cenário bastante otimista, ali até meados de maio, em que a gente, inclusive, estava dentro do fundo aqui num cenário de follow-on quase, né? A gente estava preparando o terreno, a gente teve uma série de acontecimentos no fundo, a gente pode até contar aqui em breve, mas que sim, teve um retorno completo aí do mercado de fundos imobiliários, realmente voltou a janela de emissão. Então, assim, além disso, o setor de laje corporativa, que ele, quando você olha ali no horizonte do IFIX,
Ele hoje tem uma participação pequena, ele tem essa volatilidade muito grande, porque não que os outros setores de fundos imobiliários não tenham correlação com a economia, mas muitas vezes o ajuste ele é mais imediato, né? Então, você tem fundos de crédito que eles muitas vezes estão indexados em CDI ou IPCA, e eles trabalham com spreads em cima de títulos públicos, por exemplo, né? Então, essa dinâmica de ajuste ela é muitas vezes mais rápida, e com isso o mercado acaba indo direcionando o fluxo de capital para onde se ajusta mais rápido. O setor de laje corporativa, é interessante que a gente está conversando hoje, né? A gente está falando hoje em outubro, e acabou de sair um dado aqui de absorção do terceiro trimestre de mercado de laje corporativa aqui em São Paulo. O TEP, inclusive, só para deixar claro, ele só investe aqui na cidade de São Paulo, então a gente não tem lajes em outras cidades do país. Isso é fundamentado em uma visão nossa, tá, da gestora, enquanto alocador de capital, e a gente acredita mais no mercado de São Paulo, né, e assim, e bem nichado, né, tem os bairros para se trabalhar. E foi a maior absorção líquida da história. E aí, para deixar claro o que é absorção líquida, né? Legal. Que a gente costuma chamar de... a gente costuma ter absorção bruta e absorção líquida, né? A absorção bruta, basicamente, eu tenho um inquilino no prédio que ele aluga 10 mil metros e ele decide mudar para um outro, simplesmente mudar, né? Então, eu tenho 10 mil metros, eu vou para o prédio vizinho aqui e desalugo esse daqui e passo para o outro. Então, você não tem aumento de área alugada, você simplesmente tem uma migração. Então, isso é absorção bruta. A absorção líquida acontece, como um exemplo breve, que esse inquilino aqui tem 10 mil metros e ele quer aumentar a área de locação dele. Só que muitas vezes ele não consegue. Às vezes ele consegue no próprio prédio. Aí o que ele faz? Ele bate na porta do proprietário e fala, olha, você tem um pouco mais de área para alugar? Aí ele fala, tenho. Quanto você quer? Eu quero mais 10 mil. Então, os 10 passaram para 20. Quer dizer que teve a absorção líquida, né? Que basicamente os 20 para 10 subiu 10. Então, a absorção líquida foi 10. Então, o melhor dado para se analisar no mercado de laje corporativa é a absorção líquida, porque ela significa que houve, de fato, mais área alugada e não houve simplesmente uma migração, né? Porque dentro desse setor, as dinâmicas de preço influenciam muito isso, né? Então, muitas vezes você tem empresas que estão pagando um aluguel caríssimo e elas querem ir para um lugar que paga mais barato. E você não mexe na absorção líquida. Você mexe só na bruta. Então, é um dado importante, porque muito veio se dizendo aí, ao longo da pandemia, inclusive, né, que a era dos escritórios tinha acabado, o home office tinha vindo para ficar, né, teve diversos impactos, inclusive, né, nesse aspecto, nesse segmento, porque, de fato, teve uma restrição das pessoas poderem se locomover. Teve um momento de pânico generalizado em que as pessoas ficaram com medo também de perder o seu emprego. Essa questão de trabalhar em casa momentaneamente funcionou bem, só que a gente pode discutir uma hora aqui. Eu não estou aqui nem para defender ou não home office, mas assim, uma das teses, né, dessa retomada do escritório, inclusive de big techs, de empresas grandes que têm muito ali a questão de poder ter a flexibilidade na jornada de trabalho, poder trabalhar alguns dias de casa, muitas delas estão fundamentadas em questão de produtividade, em que agora que não tem mais o cenário de pandemia, realmente as pessoas elas deram uma relaxada, porque agora o mercado de trabalho, como a gente sabe, a gente está no pleno emprego, a gente tem uma taxa de desemprego baixíssima, né? Eu sou economista, quando você estuda o manual da economia ali, você vê as variáveis que a gente tem hoje, né, de inflação que assim não está explodindo, mas ela dá indícios que está deslizando. Você tem uma taxa de juros que ela é real, ela é considerada alta. Em contrapartida, você tem um plano emprego, mas tem um desequilíbrio fiscal. Então, assim, é um ambiente complexo que a gente vive. O que a gente pode afirmar hoje é que as variáveis aqui desse mercado imobiliário é que a gente tem uma retomada. Então, isso que a gente está recebendo de dado fundamenta aqui um pouco a gente defender novos investimentos, né, dar uma outra perspectiva. Então,
é bem interessante essa questão da absorção líquida, porque, de fato, algumas pessoas duvidavam, né, de que esse sistema híbrido ia deixar de existir. E essa ocupação também, André, de escritórios, ela também está muito atrelada à perspectiva da empresa enquanto a operação em um país. Então, os indícios que a gente tem hoje de que as empresas elas estão apostando na economia do país, né? Uhum. A gente tem talvez um pouco de receio no cenário aí do mercado de capitais, justamente pela questão conjuntural da parte fiscal. Mas, assim, o cenário, o país está aquecido. Essa é uma verdade aqui que a gente tem que deixar claro. Legal. Passou uma geral no mercado inteiro, muito bom. Queria te perguntar sobre dois aspectos. Preço médio de locação em São Paulo, como que tem performado aí nos últimos anos, e a questão da vacância, né? A gente viu a vacância, por exemplo, explodir ali durante a pandemia e tudo mais. Hoje a cidade ela tem performado superior a alguns anos atrás, tem tido uma retomada, ou esse dado de absorção líquida é algo mais pontual agora, ou vem de alguns semestres, trimestres? Esse panorama de melhora do cenário aqui do segmento de escritório, ele veio numa retomada ali já mais para o meio, barra fim de 22, né? 23 já foi um ano positivo. Eu acho que isso ficou claro, porque a gente tem aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, que talvez ela é a cidade mais fácil de se analisar, tá? O panorama aqui do setor de escritório. A maioria dos FIIs estão aqui, né? É aqui, Rio de Janeiro. Exato. O Rio de Janeiro ainda é um mercado complexo, né? Mas São Paulo a gente tem os bairros ou as regiões que a gente chama de prime, em que o inquilino paga para estar. Então, o preço... aliás, ficou muito claro isso durante a pandemia, né, André? Que assim, você tem regiões que a gente chama de resilientes e centrais, e você tem regiões que a gente chama de adjacentes, né? As centrais, elas vão estar muito concentradas aqui no eixo Faria Lima, Paulista, Vila Olímpia, JK, que é onde está o distrito financeiro, que a gente chama, né? Então, é onde a economia gira. E mesmo com toda essa dinâmica de escritório, enfim, voltar para o home office e tudo mais, essas regiões, elas apresentaram uma resiliência muito grande, ou seja, você teve muito menos desocupação proporcionalmente a outros bairros, né? E por quê? Por questão de endereço, tá? Eu acho que, assim, é muito importante deixar claro de que o setor de escritório, assim como o setor residencial, o setor de logístico, sempre tem o bairro e o endereço de desejo. E as empresas, elas querem, muitas vezes, o cartão postal da empresa, muitas vezes é a sua própria sede. Isso influencia, inclusive, André, na hora de você contratar um funcionário. Onde você vai trabalhar? Eu vou trabalhar na Faria Lima, né? Então, assim, tudo isso gera uma dinâmica, e com isso você teve essas regiões que sofreram muito menos, teve muito menos desocupação, algumas delas quase não sofreram, e você teve essas regiões adjacentes em que você tem prédios excelentes, só que você tinha ali uma situação em que a empresa falou, não, acho que é melhor eu desmontar a minha operação, vou esperar entender o que vai acontecer e depois eu volto. E isso aconteceu. Então você pega a região da Marginal Pinheiros, região da Berrini, da Chucre Zaidan, Chácara Santo Antônio, essas regiões, que elas são boas, muito boas, tem prédios de muita qualidade construtiva, elas sofreram. Então você chegou a ver vacância chegando a quase 30%, que é um indicador, né? Você pergunta para mim, o que é um bom indicador, né? O que o mercado fala que é um bom indicador para se analisar, né? Existe a dinâmica entre o proprietário e o inquilino. Quem tem mais força na hora de negociar? A gente tem um número que alguém um dia inventou, que assim, quando você tem ali a vacância em patamares aí abaixo de 20% até 15%, você tem muito mais força do lado do proprietário de negociar do que o inquilino. Porque quando a vacância está acima disso, o inquilino chega e fala, você faz esse valor de aluguel? Aí o proprietário fala, não. Tudo bem, não tem problema, eu vou para o teu vizinho aqui, eu faço com ele. Né? Então, assim, o poder da barganha está do lado do inquilino. Então, assim, na pandemia, a gente em 2019, inclusive, a gente estava chegando no momento que a gente está chegando hoje, né? Então, assim, a retomada completa do setor, estava tendo realmente a vacância da cidade, ele estava abaixo de 20%. A gente fechou agora no terceiro tri de 2024 com a vacância abaixo de 19%, né? Então está 18 e pouquinho, que é um indicador bom, tá? Isso, assim, analisando São Paulo. Quando você olha bairros, né, ou essas regiões, sub-regiões,
Tem regiões que a vacância é 5%, por exemplo, né? Então, é uma média da cidade. Então, você acabou tendo, agora que o setor de lajes está voltando, você começou a ter um enchimento das pontas, né, que são as regiões adjacentes. Então, quando você olha dados de absorção, onde que está tendo dados? Onde que está tendo bastante absorção? Está tendo muita absorção, por exemplo, Chucre Zaidan, Marginal Pinheiros. Aí você chega e fala, mas por quê? É por questão de preço? Tem algumas coisas que tem que se analisar, né? Muitas vezes o preço, ele não é a única variável que é analisada. Muitas vezes o inquilino, ou seja, a empresa, ele fala, bom, eu vou montar uma operação aqui e eu quero uma operação de 20 mil metros quadrados. E aí ele chega e fala, vou tentar colocar minha operação na Faria Lima. Se ele for tentar, ele não vai conseguir, pelo menos no mesmo prédio, porque muitas vezes você não tem essa área disponível. Entendi. E aí muitas vezes você também tem um movimento de preço. Então ele chega e fala, bom, a Faria Lima, classe A mais, você tem de 250 até 350 reais o metro quadrado do aluguel. E você vai para essas regiões adjacentes e você tem um prédio tão bom quanto, assim, de qualidade construtiva, certificação ambiental, selos de sustentabilidade, que estão custando 100 reais o aluguel. Aí você fala, putz, não... Né? E aí você acaba tendo, muitas vezes, um movimento de preço, né? Eu acho que hoje, quando a gente está tá ocorrendo esse transbordamento, ele se dá por alguns fatores, né? Eu acho que essas regiões centrais, elas estão lotadas, você tem áreas que estão picadas, né? E que tem que deixar claro, né? Muitas vezes é inconveniente para a empresa ter a operação em vários escritórios picados, sabe? Não é o melhor dos mundos, acontece, tá? Não estou falando que não acontece, mas que a empresa muitas vezes gosta de concentrar ali dentro de um único prédio. E aí você também tem essa questão de que, bom, se está tudo aqui lotado, mais transbordo, eu começo a ir esparramando, né? Vai para o lado. O que é o lado? São essas adjacências, né? Então você começou a ter absorções consideráveis, e acho que isso está traduzido, né? Teve 130 mil metros nesse trimestre aqui de área absorvida líquida, ou seja, 130 mil metros a mais foram alugados. Foi o que eu te falei, a média, é o maior número ali, se eu não me engano, da história, tá? A gente tinha um número muito próximo ali em 2019, inclusive no terceiro tri de 2019, que era ali, estavam com diversas ideias, teses de investimento, para onde que o mercado vai agora e tal, e aí aconteceu a pandemia, né? Então, agora acho que a gente está chegando nesse momento. Legal. Então, resumindo aqui, de forma bem simplista que você falou agora tudo, tem a questão de preço, obviamente, tem questão de tipo de lajes menores, lajes maiores, enfim. Então, eu queria entender agora, passando agora, sim, para a tese do fundo, como isso impactou no fundo, né? Eu queria que você começasse trazendo um pouquinho da história do fundo. Então, fez 5 anos, eu acho que é uma marca importante para o fundo, né? Então, eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo, como que foi concebido o TEP, como que ele está hoje. E aí, a partir disso, trazer as reciclagens, o que foi pensado, o que deu certo, o que deu errado, contar um pouquinho da história do fundo e, obviamente, de vocês, quem está por trás aí da gestão. Não, legal. Vou contar rapidamente da gestora, né? Então, assim, a Telos, ela é uma gestora 100% focada no real estate, né? Ou seja, no mercado imobiliário. Hoje a gente tem quase 6,5 bi sobre gestão, a gente tem 7 veículos de investimento privado, alguns deles com capital institucional nacional, outros com capital estrangeiro, né? E desses 6,5 bi, a gente tem 1,2 bi, aproximadamente, em fundo listado. Então, a gente tem a gestão aqui do TEP, que a gente teve o IPO lá em 2019, tem do TRBL, que é um fundo que a gente faz a cogestão com a Rio Bravo, que é um fundo ali que investe mais em galpão logístico, né? O TEP, então, é um fundo aí que, como você disse, fez 5 anos. A gente tem muita história para contar desses 5 anos. A gente fez o IPO, inclusive, numa época em que a Selic estava lá próxima de 6%. Então, o mercado estava super favorável, né? A gente estava uma loucura, o mercado estava transacionando demais. Para você ter ideia, né? A gente fez o IPO, a gente tinha vacância no portfólio, né? Hoje em dia, quando você chega e vai para o mercado e fala, olha, eu vou fazer um IPO de lajes corporativos que tem vacância, isso deixa o mercado muito receoso, né? Então, para você ver que 2019, como eu tinha comentado, né, era a época
que o mercado estava bombando. Então, 22% de vacância lá que a gente tinha no portfólio, a gente projetava que a gente ia absorver aquilo, né? Então, a gente tem uma tese, para contar um pouco, né, que ela é, na verdade, exclusiva no mercado aqui de fundos imobiliários, eu posso afirmar com certeza, porque pelo menos eu não conheço nenhum outro fundo que faz. A gente tem muito a ideia de, como eu disse, né, já expliquei um pouco, a gente gosta de concentrar nossos investimentos nos melhores bairros, nas melhores regiões, com vacâncias históricas baixas. Por quê? Esse é um elemento defensivo, que traz um pouco mais de segurança para o portfólio, naturalmente, você ter essa concentração de prédios em que a absorção acontece de forma mais rápida, né? E aí a gente trabalha ali em prédios que a gente chama de B, a gente tem até prédio A no portfólio, mas assim, predominantemente B, em que muitas vezes eles são prédios assim, muito bem localizados, aliás, todos os prédios são bem localizados, só que às vezes eles não têm aquela fachada imponente de um prédio que nasceu hoje, né, que é o que a gente chama de AAA, só que ele tem uma ótima qualidade construtiva. E como é que a gente trabalha, né, a prospecção dos investimentos? A gente tem um time de diagnóstico aqui, ou seja, a gente tem uma área de engenharia, de properties, tem de arquitetura, e a gente, quando vai fazer um investimento, a gente leva para o comitê, ou se a gente aprova ou não o investimento, a gente olha muito o que é o potencial do prédio, tá? E aí eu vou explicar por que é importante a gente entender esse potencial. Existem algumas métricas que a gente avalia para se ganhar valor em relação ao fundo concorrente, né? Então, vou dar um exemplo. Você tem lá o fundo que compra só lajes corporativas na Vila Olímpia, na Faria Lima, classe A mais, e aí você tem o TEP, por exemplo, que compra prédio na mesma região, classe B. Por que eu invisto no TEP? Então, vamos lá. A gente opera numa ponta que eu gosto de chamar de arbitragem, porque a gente consegue encontrar algumas assimetrias dentro desse mercado em que, fatidicamente, quando você vai olhar a classe B e você olha o cap rate, que a gente chama que é aquele retorno futuro que se vai ter no ativo, muitas vezes o cap rate da transação em prédio B, ele já é mais elevado do que o prédio A. Por quê? Porque por questões óbvias. Você põe um prédio do lado do outro, você fala, qual que vai alugar mais rápido aqui? Tá? Aí você chega e fala, o prédio classe A, ele tem, muitas vezes ele causa um impacto ali muito maior, tem algumas amenidades, ou seja, tem um bom bicicletário, às vezes tem até um bom restaurante embaixo, sim, tem um estacionamento super bacana, tem a certificação ambiental, tem todos os elementos que enchem os olhos do inquilino, né? Então, naturalmente, quando você tem um cap rate mais baixo nessa classe de ativo, quer dizer que o mercado se sente mais confortável com aquilo, por isso aceita um prêmio menor, né? E aí você tem a nossa classe de ativo, que a gente olha e fala, bom, tudo bem, a gente compra um cap rate de 9, por exemplo, só que a gente, nesse diagnóstico, o que a gente faz? Bom, a gente implementa melhorias no prédio, né? Então, o que são essas melhorias? Retrofit, tá? Então, a gente faz um retrofit muitas vezes de fachada, a gente faz retrofit de lobby, a gente trabalha toda a gestão de área comum, ou seja, prédios mais novos, muitas vezes eles já nascem com algumas áreas que são comuns, já determinadas para se ter um café, por exemplo, para se ter uma loja, ou seja, está tudo muito bem otimizado. E quando você olha para aquele prédio que a gente chama de classe B, e André, para ficar claro, tá, o classe B não é um prédio horroroso, não é um prédio ainda é ruim. excelente, né? Ele é bom, ele é muito bom, né? A gente olha isso, a gente sabe que, por exemplo, na Faria Lima tem prédio ruim, claro, tem prédio B, tem prédio C ruim. A gente olha a eficiência da laje, olha o core, a gente olha a quantidade de vagas, tudo isso, né? E aí, quando a gente vai trabalhar uma melhoria, um retrofit, o que a gente faz? Bom, então eu vou pegar esse prédio, que muitas vezes custa muito menos, né? Então, para dar exemplos, um prédio classe A+, na Faria Lima, 45 mil metros quadrados, classe B, você vai pagar menos da metade, tá? Isso é um bom exemplo. Sim. E, assim, muitas vezes podem estar um do lado do outro, tá? Então, assim, isso é para se deixar ali pensando. Com essas melhorias, o que a gente traz, então? A gente deixa o prédio muito mais atrativo com esse retrofit, a gente começa a fazer a gestão predial, ou seja, a gente atua diretamente dentro das contas do condomínio. André, mas isso não é trabalho do síndico, da administradora? Sim, é trabalho deles. Não é que a gente está trabalhando de graça lá,
Mas o nosso interesse é que o condomínio fique eficiente e fique barato. Eu vou explicar adiante por quê. Segundo, a gente chega e começa a explorar essas áreas que estão largadas muitas vezes nos prédios, que a gente vê e fala, eu posso colocar uma alameda de serviços aqui. O que é uma alameda de serviços? Eu posso colocar uma manicure, eu posso colocar ali um supermercado, um café, eu posso pegar e mudar toda a gestão do estacionamento com o intuito de otimizar a receita. Por que a gente quer otimizar a receita? Porque a gente é dono ou do prédio inteiro ou de um pedaço do prédio. Então, a gente, enquanto dono, se o prédio, a área comum está dando mais dinheiro, o fundo ganha mais dinheiro. Tá? Então, a gente não depende do aluguel só da laje, né? E aí, quando você chega e fala em retenção de inquilino, você chega e fala, classe B e tudo mais, então assim, a gente faz a implementação das melhorias, a gente pega um aluguel que ele é relativamente mais barato, então tem um prédio ali que você tem uma laje de 1.000 metros quadrados, que você tem alugado 250, você tem a nossa que está alugada a 140, por exemplo. Então, assim, é muito a diferença quando você olha isso em 1.000 metros. Quando você olha em 5, 10, 15 mil metros, fica muito maior. E esses elementos de melhoria do prédio, eles, na verdade, começam a gerar um efeito de bem-estar para os ocupantes. Então, os ocupantes, eles começam a chegar e falar, que legal, né? Tem uma turma trabalhando aqui para melhorar o prédio, para realmente deixar um nível de comodidade maior. E aí outra coisa, né, importante, a gente sempre certifica os nossos prédios com selos ambientais. A gente faz isso por uma questão de alinhamento da Telos, tá? A gente é uma gestora que é aderente a essa pegada, né, reduzir carbono, realmente trazer eficiência para dentro do prédio, mas também isso acaba trazendo uma gama de potenciais novos inquilinos, porque o que acontece? Quando a empresa chega e vai procurar um escritório para instalar sua sede ou para ampliar sua operação, ele pega lá as empresas que fazem as prospecções dos prédios para iniciar as negociações, e eles têm um filtro. Tem um filtro lá, certificação ambiental. Tem, beleza, vai para a próxima fase. Não tem, tá fora. Por que isso? Porque as empresas também elas têm valores que estão alinhados a essa cultura, né, do ESG, de práticas sustentáveis. Então, a gente também, além de ter uma questão intrínseca aqui de valores da gestora, a gente também tem um mercado que pede isso, né? Então, é uma via de mão dupla. Então, por fim, a gente consegue levar todas essas melhorias e com isso a gente consegue ganhar valor. Como? A gente consegue melhorar o valor de aluguel, porque quando a gente compra esses prédios de classe de ativo B, é comum muitas vezes a gente comprar, inclusive, de pessoas físicas, né? O que a gente encontra em um prédio que muitas vezes o pessoa física é dono? Mal alugado, ou seja, o aluguel da região é R$100, ele está alugando a 50. Aí você fala, André, por quê? Porque a cabeça, muitas vezes, de alguns donos eu prefiro alugar a qualquer custo do que eu ter custo. Ou seja, eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar condomínio. Então, a gente olha aquela oportunidade e fala, esse cara aqui está muito fora do mercado, a gente pode comprar ele, e quando tiver a janela de revisional, que, né, a gente quando faz um contrato de locação, a cada 3 anos a gente pode sentar com o inquilino, e é uma via de mão dupla, tá? Se o mercado está muito bom, a gente pode chegar e falar, olha, o seu aluguel está defasado, a gente precisa corrigir. Se o mercado piora, ele pode chamar a gente e falar, olha, eu vou jogar para baixo o aluguel, né? Então é uma via de mão dupla. É um mecanismo que a gente tem que proteger os dois lados. E com isso a gente consegue ganhar valor. O bom é que vocês estão numa região que a oferta talvez não seja tão grande assim, e todo mundo quer estar, né? Então... Exato. E a gente fica muito nivelado. Eu vou até contar adiante, a gente até fez um desinvestimento de um prédio esse ano aqui, que foi o São Luís, a gente detinha ali 1/4 da participação do prédio. A tese do TEP, na verdade, é sempre comprar controle, tá? Então você nunca vai ver o TEP comprando uma laje dentro de um prédio com 22, 23 andares. Por quê? Porque a gente precisa implementar a melhoria. Como é que a gente implementa a melhoria? Com controle. A gente precisa levar esses temas para a Assembleia, né? A gente precisa criar um cronograma de investimento. Sim. Como é que eu, que sou dono de uma lajezinha lá, consigo mudar as coisas, né? Eu vou esbarrar em um monte de outros proprietários que muitas vezes não têm a mesma visão que eu. Então, a gente tem esse negócio de sempre tentar comprar o controle, né? E a gente fez isso lá no São Luís. A gente detinha ali
próximo de 25%, aí você fala, pô, 25% ele não é a maioria, né? A gente era o que mais tinha participação dentro de uma maioria pulverizada. Só Sim. que tinham outros fundos imobiliários lá que também eram proprietários, então a gente conseguiu fazer o alinhamento do que a gente queria levar de melhoria para o prédio. Então lá a gente retrofitou tudo, a gente até coloca no nosso, a gente fez esses 5 anos esse mês aqui, a gente colocou no nosso relatório gerencial do mês todo esse case de desinvestimento, né? Então a gente, para você ter ideia, a gente quando a gente fez o IPO, que a gente estava com São Luís, na ocasião, o aluguel, ele era muito mais baixo do que quando a gente desinvestiu. Aí você fala, quanto? A gente, quando comprou lá em 2019 para 2024, o aluguel cresceu quase 41%. E aí você fala, bom, a inflação foi 41% no período? Não foi. Ela foi alta, foi coisa lá de quase 28%, 29% em 5 anos, só que a gente conseguiu bater a inflação, né? E isso é um dado que é muitas vezes questionado, principalmente no segmento de escritório, de que será que tem ganho real mesmo nesse negócio? Será que se bate a inflação? Esses contratos aqui, essa venda, foi um claro exemplo que a gente fez um retrofit lá completo do lobby, a gente botou um supermercado lá no prédio, que é o Oba, colocamos o café, fez todo o retrofit ali do subsolo. Então você entra, é a atmosfera de um prédio A, só que com o preço de um prédio B. Entendi. Então a gente teve aí esse desinvestimento, geramos aí 40 milhões de ganho de capital para o investidor. E aí a nossa ideia. Lá no IPO, então, teve o São Luís, teve o Passarelli e teve... Teve o Torre Sul, Torre né? Sul. Esses foram a primeira leva de empreendimentos, né? Tá. Depois a gente fez um follow-on ali mais para 2021, pequeno, né? Foi um follow-on que cresceu 15% o PL do fundo. Hoje o TEP tem 411 milhões, mais ou menos, de patrimônio líquido. Um follow-on pequeno ali, próximo da casa dos 50 milhões. A gente comprou o edifício Timbaúba e a gente depois comprou o edifício Fujitsu, né? Que foi um contrato atípico ali de locação. Era a sede da Fujitsu, que é uma empresa super reconhecida. Eles eram proprietários, passaram a ser inquilinos com um contrato aí atípico de locação, na duração aí de 5 anos. A gente acabou até contratando uma dívida na ocasião, e acho que é isso, né? Então a gente, por isso que eu te falei, o giro do portfólio, quando a gente fala, ele não é assim, eu comprei, amanhã eu estou vendendo. Por quê? Porque além de você ter que ter prazo para realizar essas melhorias, esses investimentos e a melhoria dos aluguéis, você precisa encontrar a janela de mercado certa. Então, por exemplo, a gente não adianta nada a gente trabalhar que nem louco, conseguir melhorar o aluguel e aí tá ruim a janela para desinvestir. A gente não vai ter a criação de valor que a gente gostaria. E o São Luís é um exemplo. A gente começou a pensar ali, vamos desinvestir no meio do ano passado, né? Lá no início no fim do primeiro semestre, segundo, vamos. Aí tudo bem, foi. As propostas não chegaram no nível que a gente falou, não vou perder. A gente é um fundo que tem um planejamento financeiro muito redondo, né? A gente sabe do valor do imóvel, né, André? Porque essa é a vantagem de se ser uma casa 100% focada em tijolo. A gente não está só trabalhando no retrofit. A gente, nos nossos fundos fechados, a gente está desenvolvendo o prédio AAA. Então isso gera uma expertise, inclusive, na hora da gente retrofitar os nossos prédios. A gente sabe o que tem no prédio de última geração. Por quê? Porque a gente está construindo, né? Agora, no fim do ano, a gente vai entregar um prédio ali no Itaim, AAA, de 31 mil metros quadrados. É um prédio muito grande, né, que é o JK Square. Então, tudo isso para mostrar que, assim, a tese ela é complementar, né? A gente tem um know-how histórico, né, por ter vindo de uma incorporadora, por ter fundos privados que desenvolvem, e porque a gente tem toda essa tese muito bem desenhada. E aí, agora em fevereiro, a gente concluiu a aquisição, entrou no valor que a gente queria, a gente comprou lá na casa dos 13 mil metros quadrados, e a gente conseguiu vender mais próximo de 16,5. Então, a gente gerou aí 40 milhões de ganho de capital, e com isso a gente já partiu para o próximo. Bom, a gente não pode deixar o dinheiro aplicado em caixa. Eu preciso pegar esse dinheiro e eu preciso rodar, preciso comprar novos ativos. A gente não gosta... Aí o pessoal fala, a gente ouviu muito isso, inclusive, né? Pô, mas o CDI está alto, qual o problema de deixar em caixa? A gente falou, bom, isso aqui é tempo que a gente está perdendo. Né? A gente fala, a gente consegue comprar ativo que vai rentabilizar bem, mas a gente precisa do tempo. Para se ter ideia, a gente acabou comprando, né, com esse recurso aí oriundo da venda, a gente fez 2 compras, né? A gente comprou lajes ali alugadas para Suzano,
que fica num prédio ali na Faria Lima, foi inclusive a entrada do TEP na Faria Lima. Então a gente desinvestiu na JK, entrou no TEP, era um desejo nosso. E para você ter ideia, André, de como assim a gente precisa encontrar o timing. Esse prédio, eu entrei na Telos em 2021, já estou daqui a pouco quase 4 anos. Eu me lembro que eu estudei, a gente estava estudando para colocar esse prédio dentro do portfólio em 2021, que a gente acabou comprando 3 anos depois. Porque as premissas, as peças têm que se encaixar. Então a gente comprou lá no Faria Lima 1355. Você quer perguntar qual que era? Tá, legal. Alguns chamam de BFL, né, que é Brigadeiro Faria Lima. E esse aqui ele é 100% locado a parte de vocês para Suzano, isso? Isso. A gente fez uma compra do fundo lá do HGRE, né, eles detinham essas lajes. A gente fez essa compra de forma parcelada, né, então assim, esse parcelamento, muitos sabem, ele ajuda a trazer retorno adicional durante uma janela de período, mas o que a gente gosta de olhar, na verdade, é o cap rate intrínseco do ativo, né? Ou seja, qual que é o valor do aluguel hoje dividido pelo valor do ativo. O nosso caso lá foi quase 9%. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse prédio, 100% locado, ele vai remunerar 9% ao ano. A gente fez essa compra parcelada. Sim. E aí, o que acontece? Acontece que a gente recebe o aluguel cheio, tendo pago só um pedaço. E aí, consequentemente, durante uma janela, a gente acaba tendo mais retorno. Mas a nossa ideia, na verdade, é trazer um ativo que ele, sem nenhuma artimanha financeira, ele incremente o valor para o portfólio. Então, fizemos essa compra, e isso foi assim, vendemos em fevereiro. Logo que a gente vendeu, a gente já tinha engatado essa opção aí para comprar o Faria Lima, compramos em março, a gente ainda tinha um recurso disponível, e aí com isso a gente passou, surgiu a oportunidade da gente comprar a sede do Pão de Açúcar, ali na Brigadeiro Luiz Antônio com a Alameda Lorena, nos Jardins. É uma região também excelente, não tem muito o que se dizer. Também, assim, um contrato atípico, né? E o que quer dizer o contrato atípico? É aquele negócio que, um contrato de 15 anos, inclusive, que é um contrato inquebrável. Ou seja, se o inquilino chegar e falar, quero ir embora, a gente vai falar, você pode ir embora. Só que a multa é o resto do contrato inteiro. Então, quando você fala um contrato atípico, ele é um contrato muito forte. Não existe jurisprudência, inclusive, de quebra desse tipo de contrato, justamente porque já é muito bem estabelecida essa relação, né, jurídica. Então, fizemos essa compra, da mesma forma que a gente fez o Fujitsu em 2021, né, ou seja, Fujitsu era dono das lajes, eles venderam para a gente e passaram sem inquilinos. A gente fez a mesma coisa, leaseback, né? que a gente chama de sale leaseback, que é eu vendo e alugo de volta. Beleza. Né? Te perguntar, os contratos hoje, a maior parte é o que? É atípico, atípico, tem esse que é atípico do GPA, e o restante? Assim, a gente tem os típicos e os atípicos, né? A gente tem aproximadamente uns 35%, 38% da receita contratada são contratos atípicos de locação. Legal, né? Dá um conforto ali para a gestão, enfim. Exato. É importante porque quando a gente fala em receita recorrente, pode contar que pelo menos 35%, 40% da receita contratada, ela é mais segura, né? Você não tem a iminência da desocupação. Sim. O resto são contratos típicos, né? Mas a gente tem, são inquilinos excelentes. E a gente também, por exemplo, esse da Faria Lima, a inquilina é a Suzano, né? A Suzano é uma holding internacionalmente conhecida, né? É um player muito grande, inclusive no cenário nacional aqui, inclusive como participante da Bolsa, né? Então, outro fator que deixa mais confortável a gente no portfólio, né, André, é que a gente já está há mais de 1 ano sem vacância. A gente está falando que a gente tem 5 ativos no prédio, e você chega e faz uma retrospectiva de que a gente teve aí uma janela de 2 anos e meio de pandemia, com o setor lá embaixo. Realmente, assim, foi fruto de um trabalho muito grande que a gente teve, né? E com isso a gente conseguiu criar uma relação muito forte com os inquilinos. Essa foi uma lição que a gente aprendeu aí durante a pandemia. A gente sempre, óbvio, tem um viés aqui de olhar muito para o investidor, né, André? Assim, a nossa missão aqui de criação de valor final, ela vai estar, obviamente, ali para o investidor, porque quando a gente faz uma venda, por exemplo, a gente dá um retorno adicional para aquele investidor que acreditou na nossa tese, ficou do nosso lado durante um período,
que muitas vezes, que durante muito tempo foi adverso, inclusive, né? E não foi algo específico do nosso fundo, foi do panorama e no contexto geral. Só que aí uma das coisas que a gente aprendeu também nas adversidades, principalmente na pandemia, que foi o pior desde o IPO, é que a gente, sim, tinha uma segunda figura muito importante para a gente, que é o inquilino, né? Não é que a gente não tratava bem o inquilino, na verdade a gente sempre tratou bem, mas na verdade foi através de um estreitamento maior ainda com o inquilino, poder entender quais eram as dores dele, inclusive para auxiliar a gente na hora de melhorar o prédio, né? Ou seja, ele fica muitas vezes eu vou estacionar o carro lá, e aí eu vejo que tem um monte de vaga, a gente tem umas vagas também apertadas, não dá para largar, tá faltando um cafezinho aqui, tá faltando um supermercado, e durante a pandemia, que a gente chegou e falou, bom, todo mundo veio pedir desconto, todo mundo, e a gente, enquanto gestor, a gente fala, bom, a gente não pode diminuir o dividendo, mas a gente também não pode simplesmente esvaziar os prédios, porque se a gente esvazia o prédio, a gente tem o mesmo efeito de dar um desconto. Só que pior, né? Porque muitas vezes a reposição ela é mais demorada do que um desconto que a gente dá. Sim. Então, assim, foi um grande aprendizado aqui para a gente, esse período da pandemia, e eu acho que fortaleceu nossa relação com os inquilinos. E hoje, tirando aí o Fujitsu, o Pão de Açúcar, né, que é o edifício Pão de Açúcar, e o prédio lá que a gente tem a Suzano de inquilino, né, você pega, por exemplo, o Torre Sul, que está ali bem no início da Berrini, e o Passarelli, que está na região de Pinheiros, são prédios que estão 100% locados, tanto na participação do TEP, quanto dos outros proprietários. Que muitas vezes a gente consegue sentir na prática esses dados de absorção. Eles ligam para a gente e falam, estou querendo pegar um andar a mais. Você tem? A gente fala, não tem. E se tivesse, você sabe o que a gente ia fazer? A gente ia ligar para o outro proprietário e falar, olha, eu tenho um inquilino meu que está aqui precisando de mais área. E a gente conversa com ele. Para quê? Primeiro para mostrar, olha, hoje ele está pagando X para mim, não vai alugar por menos. Então, assim, a gente tem uma interface muito grande com os proprietários, né? Então, tudo isso foi uma dinâmica que a gente foi criando, foi aprendendo ao longo dos últimos anos. E com isso a gente tem aí esse resultado aí nos nossos indicadores, né? O TEP hoje, estava olhando hoje aqui, a gente está no meio do mercado ainda, mas a gente está, é o fundo de laje corporativa, a gente não tem vacância, né, como eu comentei, mas é o que menos tem deságio, né? Ou seja, é o que o mercado menos precifica problemas, né? Isso está muito traduzido, acho que nesse trabalho que a gente fez. Legal. Aí te perguntar, só voltando aqui na questão das reciclagens, vocês então venderam alguns ativos e vendeu um ativo e comprou outros dois, beleza. Como que tá o fluxo de pagamento e de recebimento? Estão casados? Porque, pelo que eu olhei aqui no último relatório gerencial, tem um saldo a pagar ali em dezembro, né? Como que vocês vão fazer com esse saldo de dezembro? Tem algum recebimento que vai casar com esse pagamento que deve ser feito? Como que vocês planejaram isso? Legal. É importante, a gente é super transparente, nossos relatórios, inclusive, deixam super claro isso. Como eu comentei, a gente fez a venda do São Luís em fevereiro agora de 2024, 215 milhões, a gente tem dentro desses 215 milhões, 40 milhões de ganho de capital, mais ou menos, ou seja, me sobrou 175 para eu reinvestir, né? A gente comprou lá o Faria Lima por 95 milhões e a gente comprou o Pão de Açúcar por 109. Aí o pessoal falou, opa, a soma dos dois ali está maior do que você vendeu, né? E aí, a gente sempre deixou claro que a nossa intenção era crescer o fundo, né? Então, como eu disse, a gente fez um desinvestimento, um ganho de capital, fez 2 compras parceladas, então a nossa distribuição subiu consideravelmente, a gente tinha um panorama de queda de taxa de juros, inflação sob controle, todo o mercado de fundo imobiliário subindo, a gente chegou a ficar praticamente 1 para 1 na patrimonial, a gente precisa subir um pouquinho ali acima da patrimonial para fazer uma oferta, e quando a gente comprou o Pão de Açúcar, a gente sabia que estava faltando um pedaço do dinheiro, né, André? E aí a gente simplesmente falou, bom, o cenário mais provável, a gente lida aqui com probabilidades, não sei, diante da leitura do momento. Esse é o ajuste das velas que a gente tem que fazer a todo momento, né?
Então a gente fez a leitura, falou, bom, a gente vai ter um incremento tão grande de receita que isso vai se refletir na cota, a gente vai conseguir fazer uma oferta, a gente tinha um pipeline para dobrar o fundo, né? Então a gente está com um fundo de 410 milhões, a gente conseguiria chegar próximo de 900 milhões. Pipeline, inclusive, muito próximo de assinar, né? Estava tudo muito bem engatado, a gente estava trabalhando, inclusive, com advogado, oferta e tal, né? E aí a gente começou a ter um efeito adverso aí no mercado. E aí, só que quando a gente analisou a compra do Pão de Açúcar, a gente falou, bom, eu acredito que vai dar para fazer uma emissão para cobrir esse desencaixe aí, que é uma parcela de 55 milhões que a gente tem em dezembro. Porque todas as outras parcelas, né? Porque assim, a gente comprou o Pão de Açúcar e o Faria Lima parcelado. A gente vendeu o sanduíche parcelado. Então, todas as vendas, as parcelas de venda e de aquisição estão casadas, exceto essa de dezembro, que é de 55 milhões. Então, a gente acreditava que ia dar para fazer o follow-on, só que a gente chegou e falou, e se não der, né? E esse é o ponto que a gente faz a gestão do risco aqui, né? Quando a gente analisou a compra do Pão de Açúcar, ela, assim, do ponto de vista de real estate, né? Ela era muito óbvia, tá, André? Muito óbvia. A gente comprou um prédio no Jardins, alugado por 15 anos, com contrato inquebrável para o Pão de Açúcar, a R$ 9.700 o metro quadrado, de graça, tá? Estou te falando porque a gente até, na ocasião, o Pão de Açúcar, quando vendeu, ele vendeu os terrenos que eles tinham do lado, né? E os terrenos que eles tinham do lado, que uma incorporadora comprou para construir prédio residencial, eles pagaram no prédio, no terreno, coisa de 28 mil metros quadrados. Quando você traz esse valor para a área de terreno do nosso prédio, a gente tem, dos 109 milhões, praticamente 75 milhões só em terreno. Ou seja, se você avaliar só o valor do prédio, o prédio veio de graça, né? São quase 11 mil metros quadrados de prédio, saiu de graça o prédio, né? Então o real estate era muito óbvio. Só que a gente falou, bom, a gente conhece o Brasil, sabe que é um mercado volátil, né? E se não der para fazer a captação? Bom, a gente vai ter que recorrer para uma dívida. Então, como a gente comentou, a gente até fez uma dívida lá atrás na compra do Fujitsu. A gente hoje tem uma dívida aí de 32 milhões mais ou menos, que ela é um IPCA mais 6, inclusive ela é mais barata que o NTNB hoje, né? Como o mercado muda. Quando a gente contratou essa dívida, o spread para uma NTNB na época era 200 bases. Ou seja, o Tesouro Direto estava lá, uma NTNB estava IPCA mais 4. Hoje você entra no site do Tesouro, lá está IPCA mais 6,7. Você vê, né? E aí a nossa dívida é mais barata que isso. Aí a gente chegou e falou, bom, se a gente tiver que recorrer para uma dívida, então a gente estudou muito a parte de crédito, tá, André? Muito. Ela foi uma operação que o real estate, ele era muito intuitivo, a gente acredita plenamente no real estate ali, só que o crédito era algo que preocupava. Por quê? Porque se a gente for tomar uma dívida, a gente vai ter que bater nos fundos de crédito e falar, olha, eu preciso securitizar o meu contrato aqui para você me emprestar 55, 60 milhões que seja. Quanto que vai ser mais ou menos a taxa? Eu queria saber se o mercado precificava bem o rating Pão de Açúcar. A gente não sabia, né? Na ocasião, é muito comum, você abria lá, fato relevante Pão de Açúcar, tudo mais. Você vê que eles estão no momento, inclusive, de desalavancagem financeira. Eles venderam muitos ativos para reforçar o fluxo de caixa da companhia, né? Teve uma série de notícias positivas. Então, a gente se debruçou muito no crédito, justamente por quê? Porque está acontecendo agora aquilo que a gente achou que não ia acontecer, né? Então, a gente tem aí uma obrigação de 55 milhões em 31 de dezembro. A gente estava ali até meados de agosto, início de setembro, a gente estava observando o mercado para ver se de fato ia acontecer ali uma melhora no mercado, para a gente trabalhar uma emissão. Começamos a ficar cada vez mais distante do cenário de emissão, e aí a gente já começou a dar um comunicado claro ao mercado de que assim, a gente vai procurar dívida para isso, né? Então começamos agora ativamente a trabalhar. Quando a gente chegou e avaliou a dívida, na ocasião inclusive, André, a gente queria saber que, primeiro, se além de que iam emprestar para a gente, ia ter um carrego positivo. E aí o que é o carrego positivo, né? O Pão de Açúcar me rentabiliza 9% ao ano. A minha dívida, ela tinha que minimamente ser mais barata do que o carrego do aluguel. Então, por exemplo, se o IPCA, se o cap rate do Pão de Açúcar foi 9, a gente queria achar uma dívida de 8 para baixo, ainda para ter um diferencial positivo, não o mesmo, entende? E foi isso que a gente encontrou na ocasião, e é isso que a gente deve conseguir aqui, mesmo num cenário mais adverso do que na época lá em maio,
né? Então, a gente vai ter um carrego positivo, a gente deve levar momentaneamente a alavancagem do fundo ali, que hoje está na faixa dos 7,5 do patrimônio líquido para a casa dos 21. A gente sabe trabalhar com dívida, tá? O que a gente tem de dívida contratada hoje, a gente começa a amortizar só em 2026, no meio de 2026, e essa dívida do Pão de Açúcar, que a gente, da forma como deve contratar, deve começar a amortizar no fim de 2026. Então, assim, a gente vai ter um período de 2 anos que a gente não precisa de fluxo de caixa. Aí chega e fala, tá, e a hora que precisar? Quando você olha lá no nosso relatório gerencial, você vai ver que a parcela que a gente vai receber lá em fevereiro de 2026 da venda do São Luís, ela é muito grande. Então, a gente passa a ter suficiência de caixa. Justamente porque teve um desencaixe, né? Não é que a gente não tem 55 milhões, a gente não tem uma parte dos 55 milhões. Então, lá em 2026, a gente passa a ter suficiência de caixa. O que quer dizer isso? Quer dizer que, basicamente, se eu não amortizar essas dívidas, eu posso ficar mais 3 anos, 3 anos e meio, só com o excedente do que a gente vai receber lá em fevereiro de 26, amortizando dívida, né? Então, assim, de hoje até quando a gente teria dinheiro, a gente está falando de uma janela de 5 anos, 5 anos e meio, sem necessidade de venda de ativo. E isso é importante, tá? A gente falar, André, por quê? Quando a gente fala em endividamento, muitas vezes acende uma luz vermelha na cabeça dos investidores, né? Só que a gente é muito correto aqui no planejamento financeiro, em que a venda do ativo, como costuma acontecer em alguns fundos, de forma assim, liquidação forçada, que a gente chama, que é assim, a gente está tão afogado que eu preciso vender o que eu tenho, e muitas vezes vende, inclusive, com prejuízo. Aí você concorda que é meio contraintuitivo, você fala o seguinte, bom, você está falando para mim que você ficou 4 anos trabalhando, melhoria naquele prédio, melhorando o aluguel, e agora você está me falando que você vai ter que vender abaixo do que você pagou? Que criação de valor é essa, né? A gente falou, não, não é isso. Então a gente planeja justamente para não acontecer isso, né? Então, tudo isso foi feito, essa gestão de risco foi feita lá atrás. E aí a gente começou a comunicar de uma forma mais clara agora, né? Inclusive, agora no relatório de agosto a gente começou a falar, né? Ou seja, 4 meses antes do evento, a gente não simplesmente contratou a dívida e do nada a gente falou, contratei uma dívida, né? Então, transparência é um pilar muito, muito forte aqui da Telos, tá? Assim, realmente, e a gente leva muito em consideração o feedback que a gente recebe dos investidores, né? O que está faltando de informação, o que você gostaria de ver? A gente participa das lives, realmente a gente faz de tudo para que o investidor tenha confiança aí no nosso trabalho e na situação do fundo. Legal, show. Agora, só para a gente ir para a parte final, cara, os últimos 3 dividendos aqui foi em 0,78, né, por cota, né? Sim. Depois de alguns meses no qual o dividendo passou ali de R$1. O que a gente pode considerar que é recorrente e o que é não recorrente aí dentro desse 0,78? É tudo recorrente ou ainda tem alguma partezinha de não recorrente aí? É importante essa pergunta, tá? Assim, a gente abre a nossa DRE sempre lá nos nossos relatórios gerenciais, a gente tem planilha de fundamento também, né? Todos os dados são abertos. E aí, quando você olha, a gente distribuiu lá no primeiro semestre, chegou a R$1, depois R$1,05, depois R$1,18, porque basicamente a gente foi tendo ali o ganho de capital e a gente foi fazendo essas aquisições parceladas que subiram mais ainda a distribuição, né? Só que aí, o que acontece? A gente, como o mercado aqui de fundo imobiliário, ele na verdade, a gente está lidando na grande maioria com pessoas físicas, a gente precisa trazer menos volatilidade para as distribuições, né? Então, eu poderia, inclusive, ter distribuído, ao invés de R$1,18, eu poderia ter distribuído R$1,30, né? Aí você chega e fala, bom, mas é bom eu guardar um pouco, porque caso aconteça algum problema no semestre seguinte, e o que é algum problema, tá, André? Uma vacância, por exemplo, uma desocupação, aconteceu alguma coisa, eu perdi receita, só que eu tenho um resultado acumulado, né? Então, eu poderia ter distribuído tudo, mas a gente tem ali dentro da legislação vigente que a gente pode guardar 5% do resultado para distribuir depois. Então, quando a gente chega e faz lá a distribuição do 0,78, a gente hoje tem um cenário ali que o resultado recorrente do fundo, ele está girando em torno de 70, 71 centavos. Mas você fala, e de onde vem os outros 7 centavos? Os outros 7 centavos vêm de uma reserva que a gente fez lá atrás, para ir distribuindo ao longo do outro semestre e manter ela acima. Então, tem aí um elemento ainda de resultado passado que a gente faz de uma forma que a gente consegue
continuar aumentando, incrementando a receita nos exercícios subsequentes. Legal. E E dois, 0,70 ainda é muito bom, né? Se a gente for quando olhar você... hoje o preço aqui do ativo negociado, 84 e uns centavos, Sim, né? A gente está falando aí de é um bom. patamar bem interessante de dividend yield. Claro que quando Sim, o investidor pessoa física compara muito com o Selic, né? A gente sabe que não é sim. o ideal, que o ideal é comparar talvez Uhum, com o NTNB, enfim, tem um horizonte um pouco mais de longo prazo, mas acaba que pessoa uhum. física a gente sabe que faz essa comparação com o DI corrente, né? Mas ainda É. assim, a gente está falando de 10%, vai, mais ou menos. Uhum. Se for analisar, em Vai dar uns 9 e pouco. Realmente é um pouco, valor assim, intrínseco muito bom, sem né? IR, né? Então, assim, Sem na minha imposto de renda. opinião, muito interessante ainda, dado o nível do o portfólio do fundo, enfim, os ativos, os contratos, essa gestão que vocês fazem e as reciclagens, né? Uhum. E inclusive a gente vai ter agora no primeiro semestre, a gente sempre abre um guidance, né? Legal. Como a gente teve essas vendas com ganho de capital parcelado, a Uhum. gente dá uma previsão para o investidor, né? Então, agora no primeiro semestre distribui mais, segundo semestre agora não teve tanto elemento de ganho de capital, teve um ganho de capital muito pequeno, né? Que foi ali na ordem de Sim. 2 milhões, e aí no primeiro semestre do ano que vem a gente volta a subir de novo, né? Então, vai lá para casa dos 90 centavos. E aí a nossa ideia é, conforme for passando, né? Então, chegamos no primeiro semestre do ano que vem, a gente abre o guidance do segundo semestre do ano que vem, entendeu? Justamente para Legal. deixar essa previsibilidade, porque a gente tem a ideia, né, André? O mundo ideal é que fosse tudo linear, né? Só que também o investidor tem que entender que esse não recorrente é um prêmio adicional, né? Não é que Uhum. a gente simplesmente está fazendo alguma coisa errada, não conseguimos deixar tudo linearizado. É o prêmio, né? Se eu tivesse vendido São Luís à vista, 40 milhões de reais de ganho de capital, eu ia ter que distribuir R$ 10 de dividendo dentro do semestre, né? Sim. Então, assim, eu ia ter 0,70, 0,70, 0,70, 0,70, um mês com R$ 10. Então, assim, a venda parcelada também acaba ajudando a gente a Sim. ir normalizando isso ao longo do tempo. Beleza, ótimo. Cara, foi muito bom. Agora só deixar aqui pro encerramento mesmo, as considerações finais aí da sua parte. Foi muito bom, fez um overview ali sobre o cenário, sobre o fundo, todos os aspectos que passou aqui pela nossa cabeça. Eu queria agradecer primeiramente e agora deixar rapidamente uns minutinhos, alguns segundinhos, para se fazer a consideração final, deixar aí alguma informação para os investidores. Legal, acho que, pô, primeiro, agradecer demais a participação. A gente é super fã desse tipo de conexão com o investidor, né, aqui, né, através desse bate-papo. A gente sempre quer o feedback. Eu acho que no fim, a gente trabalha para o investidor, Sim. como eu disse, também lá para o inquilino, mas o inquilino ele não olha o nosso relatório gerencial aqui, ele não fica tanto de olho nas contas, ele quer estar mais de olho nas contas dele, lá no boleto do aluguel. Uhum. Mas, assim, a gente quer sempre estar mais transparente, dar mais abertura, inclusive, para o investidor, pessoa física, que é a maior parte, né? O TEP, quando do seu IPO lá, a gente tinha 4 mil cotistas, hoje a gente está ali com 30.500 cotistas, então a gente teve um crescimento expressivo, né? A gente teve um fundo lá de 22% de vacância no IPO, hoje a gente não tem. A gente praticamente triplicou a receita de locação em 5 anos, distribuímos ganho de capital, reinvestimos, né? E eu acho que agora o que a gente tem para falar para o ano que vem é que, assim, vamos continuar aí num cenário desafiador, acho que por uma leitura que a gente tem hoje de conjuntura mesmo, mas que, assim, o fundo está muito estável, né? O fundo, Legal. assim, ele está muito previsível, e acho que, assim, para o investidor é importante a previsibilidade, é isso que a gente quer dar, né? A gente deve ter alguns ativos do portfólio aí ao longo do ano que vem que devem entrar em janela de desinvestimento, né? Então, tudo aquilo que eu falei de que vai sobrar caixa em 2026, eu nem estava contando com desinvestimento, né? E nem com mais ganho de capital de uma nova venda. Tudo isso são elementos aí que a gente vai trabalhar ao longo desses meses aqui que faltam e do próximo ano. E acho que a mensagem que fica é, esse panorama do segmento de laje corporativa, ele é positivo. A gente, inclusive, tem revisionado contratos, né? Uhum. Eu até tinha esquecido de falar, a última pincelada aqui, eu falei do São Luís, né? A gente tem um case de sucesso lá no Passarelli. A gente, quando comprou o prédio em 2019, o aluguel era R$ 52 o metro quadrado. Hoje a gente tem um aluguel médio de 80,
e já é na ordem de 54% maior, e a gente está revisionando os contratos para a faixa de 95-100. Então, para você ver quanta criação de valor deu para fazer numa janela de 5 anos. Então, esse é o trabalho aqui que a gente está fazendo. Legal. E, putz, é isso. Obrigado aí novamente. A gente tem o nosso Isso, e-mail. legal. Tem o nosso e-mail lá, o ri@telos.com.br. Tem o nosso canal no YouTube que a gente faz mensalmente a leitura dos relatórios gerenciais para justamente ter essa aproximação aqui, explicar de uma forma mais didática no Telos Investimentos. E é isso. Obrigado novamente e ficamos à disposição aí para o novo bate-papo. Cara, a gente que agradece. Bom, fica as portas abertas aí para a gente fazer mais vezes, talvez do TRBL também, né, que é o outro fundo da casa. A gente acompanha. O TEP a gente fica um pouquinho mais de perto. A gente hoje não tem nenhum fundo de laje corporativa na nossa carteira. Eu acho que muito por conta do cenário atual que a gente tem vivido agora. Mas a gente não deixa de olhar. A gente entende que talvez uma melhora de cenário pode indicar aí talvez a entrada de algum novo fundo na carteira de lajes corporativas. E o TEP, já antecipo que é um fundo que a gente gosta bastante, a gente nunca vai descartar. E, cara, agradecer mesmo. 1 hora que a gente ficou aqui conversando. Eu sei que o tempo de vocês é bastante curto, vocês trabalham pra caramba. Então, cara, só agradecer mesmo, abrir as portas de novo. E aí só deixar um recado aí pro investidor. A gente faz essas lives aqui, esses vídeos gravados. A gente tem outros relatórios, né, dos inscritos. A gente tem a carteira sugerida, que a gente solta todo mês. A gente tem o relatório setorial. O último, inclusive, foi de escritórios. Então, a gente traz ali um overview do mercado, né? Vacância por região, inventário por região. A gente, inclusive, colocou uns mapinhas ali para ajudar a entender mais ou menos onde fica cada bairro, né? Então, convido todos vocês a acessarem ali os conteúdos que a gente produz por aqui. Onde que acessa? bb.com.br/análises e também no portal de conteúdos e notícias do Investalk, investalk.bb.com.br. Tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu!